Sejam bem-vindos ao 5º episódio do Farol Podcast, um espaço para conversar com empreendedores, investidores e profissionais que fazem a diferença. Pessoas que estão construindo negócios, estão construindo patrimônio e, mais que isso, estão construindo legado. Farol Podcast, histórias que iluminam caminhos. Nesse 5º episódio, escolhi um convidado mais que especial, que tive a honra de conhecer no grupo de networking no qual nós integramos, o BNI Laguna. Fala nisso, um abraço aí para todo mundo do BNI Laguna. Então, desde o começo, quando o conheci lá no meu escritório, na Fato Capital, nós já tivemos uma conexão instantânea. Já pude perceber o profissional, o empreendedor, a pessoa extremamente dedicada e comprometida com o cliente. Uma pessoa que está preocupada em levar soluções de longo prazo que de fato façam sentido para a empresa que o contrata. E ele não vende produto ou serviço, ele entrega economia, performance e previsibilidade para quem o contrata. O homem é o CEO da Prevenergy, uma das maiores empresas de energia solar do estado de Alagoas, com centenas de clientes atendidos com excelência e que puderam reduzir seus custos e aumentar suas margens. Afinal, a energia é commodity, mas ter sua usina performando da melhor forma, com tranquilidade, economia e segurança, é mais que especial. Estou falando do meu amigo Ítalo Rossi. Seja bem-vindo, Ítalo. Aí, Diegão, valeu. Beleza, meu amigo. E um detalhe, viu, pessoal? Um parêntese aqui. Eu estou gravando esse episódio com o Ítalo pela segunda vez, porque nós tivemos um problema técnico no primeiro, e aí pedi a ele, com toda a paciência do mundo que ele teve, para vir aqui e gravar novamente com a gente. Então a gente vai bater um papo pela segunda vez, mas como se fosse a primeira. Boa. Beleza? Agora deixa eu ler aqui o currículo do homem, que o currículo é extenso, viu? Ítalo Rossi é engenheiro eletricista, atua há mais de 20 anos na área. Desses 20 anos, 12 foram no setor sucroalcooleiro, onde angariou muito conhecimento. Há 9 anos fundou a Prevenergy, empresa especialista em energias renováveis, promovendo grandes soluções e reduções de custo para seus mais de 2.000 clientes, espalhados principalmente por Alagoas e Pernambuco. Esses números fazem da Prevenergy uma das maiores do setor no estado, se destacando também pelas tecnologias mais modernas utilizadas e um excepcional pós-venda. E aí, tá bacana? Top de linha, meu amigo. É por aí. Ítalo, me fala uma coisa rapidinho. Como foi quando eu te disse, Ítalo, vem de novo gravar comigo? Deu errado? Meu amigo, foi normal. A primeira vez foi um bate-papo tão legal que na segunda vez eu digo, deu errado, mas tá tudo certo. Vamos bater o papo de novo aí. Vamos de novo. Então, meu amigo, antes de a gente começar, a produção tá no ponto aí para eu falar dos patrocinadores. Então vamos começar falando rapidamente, então eu vou parar rapidinho só para a gente falar dos patrocinadores. Um abraço especial para o Alfa 1, do meu amigo Jairo. Alfa 1 é uma empresa de telecomunicações, internet, fibra ótica, hotspot. E basicamente a Alfa 1 ela atende apenas empresas. Ela é voltada para o segmento corporativo e basicamente supermercados que têm filiais, lojas que têm diversas unidades, eles não podem ficar sem internet de forma alguma. Porque ficar sem internet é ficar sem vender. Então, o Jairo ele consegue ofertar um serviço de rota redundante e vai manter a conexão naquela empresa. Então, isso aumenta exponencialmente a segurança da conexão do cliente e o Jairo é especialista nisso. Fato Capital, sou suspeito para falar. Nós assessoramos famílias a investir. Então, basicamente, quem quer construir um patrimônio no mercado financeiro, separar uma parte da renda mensal e colocar em ativos do mercado financeiro que vão gerar uma renda passiva. E a ideia é, ao longo do tempo, você construir um patrimônio para lá na frente você ter essa renda no momento onde você vai ser menos produtivo e vai precisar de mais recursos. Max Media, nossa agência de marketing digital, nós digitalizamos negócios, então nós fazemos produção de conteúdo que engaja de verdade. A gente faz esse trabalho de criação de conteúdo, tráfego pago. A gente faz todo um direcionamento para que a sua empresa consiga bons leads e consiga vender mais pelo digital. Hope Bros, aqui do meu amigo Silvio. A Hope Bros que está patrocinando a gente desde o primeiro episódio. Chopp, cerveja, cachaça, drinks, energéticos. Uma linha vasta de produtos de qualidade é o que a Hope Bros oferece. Eu particularmente gosto muito dos produtos da Hope. Ano passado eu recebi uma cesta, um monte de produtos, cesta de final de ano,
um monte de produto da Hope Bros, botei na geladeira, fui tomando ao longo do tempo, cada um melhor que o outro. Então, de fato, é uma empresa que eu admiro. Inclusive, já entrevistei o Silvio aqui também. Admiro muito os produtos que eles fazem e sou consumidor. Por último, e não menos importante, o Nexo, nosso assistente pessoal integrado ao WhatsApp. Você controla suas finanças pessoais, você controla sua agenda de forma simples e prática pelo WhatsApp. Então, mais detalhes, você pode clicar no link que a produção vai colocar aqui embaixo. E vamos embora que eu quero conversar com o Ítalo. Tem mais algum recado, produção? Ele respondeu que não. É o que importa. Vamos lá. Ítalo, vamos começar pelo começo. Como diz o Matuto, começar pelo início da história. Eu quero saber como surgiu o teu interesse pela energia elétrica. Vamos lá, Diegão. A energia elétrica, ela apareceu na minha vida desde muito novo. Então, acho que as pessoas escolhem a profissão depois de um certo tempo de vida, mas desde muito pequeno eu sempre tive um apego muito grande por tecnologia, por... Eletricidade era o que sempre me fascinava quando pequeno, mas assim, muito pequeno. E aí eu já tinha certeza do que eu queria no meu futuro. Eu sabia que eu queria estudar alguma coisa voltada para elétrica, eu sabia que eu queria fazer ali, depois que eu já estava adolescente, fazer ali escola técnica. Eu tenho uns tios que eles são da área de elétrica, assim, eu tenho uma família que ela veredou por esse lado aí, meus tios são de usinas, enfim. Tem tio que tem empresa também de elétrica. Então esse desejo ele aconteceu desde muito cedo. Assim, é uma coisa que já veio intrínseco no meu coração. Eu não saberia fazer outra coisa, a não ser que fosse o jeito, né? Uhum. O ser humano ele se reinventa de alguma forma. Então, mas eu sabia que já era isso que eu queria fazer. E o momento de empreender? Eu sei um pouco. Conta um pouco da tua história inicialmente como CLT, né? Isso. Trabalhava, até o momento que tu decide empreender. Então, Diegão, o meu primeiro emprego, na verdade, meu primeiro emprego que eu falo é carteira assinada CLT. Eu considero, eu tinha trabalhado outras vezes, só que informal, né? Informa. Mas aí, quando eu terminei o curso lá da Escola Técnica, em 2017, eu estagiei num grupo, é o grupo Carlos Lira, que eu sou grato por esse lá, foi forjada dentro da planta industrial sucroalcooleira, foi forjada a minha base profissional, ela nasceu ali, e lá, trabalhei 12 anos nesse grupo, fui estagiário de eletrotécnica nesse grupo, e aí, depois de um tempo, depois de 6 meses, na verdade, de estágio, eles não conseguiram me contratar. Só que eu gostava muito daquele estágio. Eu era um garotão novo. E eu disse, meu Deus, e agora? Se eu sair daqui, eu vou pra onde? Eu, dentro de uma escola daquela, uma atmosfera altamente propícia a você aprender tudo. E aí eu cheguei lá no Recursos Humanos, eu lembro como hoje. Cheguei pra a gestora lá de Recursos Humanos e eu falei, não me manda embora não. O meu estágio, ela fez, ô Ítalo, mas infelizmente não tem mais vaga pra você. Deu um jeito e eu recebi uma bolsa de meio salário mínimo. Eu lembro quanto era R$300. O salário mínimo era R$600. Na época, né? Na época. Então, eu recebi uma bolsa de R$300. Ela fez: olha, a única forma que tem de você ficar aqui mais 6 meses extracurricular é você ficando. Agora não vai ter bolsa, vai ficar só pelo almoço. Tá? Tinha um refeitório e dava almoço. Aí cheguei em casa e disse: mãe, eu vou continuar. Só que, sabe que eu morava com minha mãe, só que eu não vou receber mais. Ela: não, meu filho, mas fala o aprendizado. Minha mãe ela sempre deu esse apoio. E aí aconteceu que estagiei mais 6 meses. Quando eu terminei esse estágio de 6 meses não remunerado, fui contratado. Então, foi a perseverança que me levou até a contratação, né? E pronto, aí passei 12 anos nesse grupo. E após 12 anos, a unidade que eu trabalhava, ela fechou. 3 unidades aqui no Nordeste e uma delas, a que eu trabalhava, ela acabou fechando. E foi aí que deu a virada de chave para empreender. Eu já tinha, na verdade, um ano antes, eu já estava pensando, cara, eu tô formando engenharia. Nessa época eu estava formando engenharia. E eu disse, eu tô pensando em empreender, o que é que eu faço agora? E aí, quando eu saí dessa empresa, Diegão, aconteceu que já tinha virado a chave. Eu digo, não, bora botar um filho no mundo, que é o CNPJ. Vamos colocar esse filho no mundo e vamos para frente. E aconteceu que tudo começou em 2017, na verdade. Começou essa trajetória do empreendedorismo. Lá pra cá a gente vai aprendendo
Nesse momento, quando tu já começa a refletir sobre entender, já foi natural esse segmento da energia solar? Como foi? Porque assim, você poderia sair e montar qualquer coisa, mas como foi essa afinidade, já foi direcionado para isso? Não, eu sabia que era uma empresa de engenharia, então Uhum. isso eu tinha certeza, até porque eu já tinha formado em engenharia, tinha essa bagagem de manutenção, de elétrica, enfim, e eu sabia que era engenharia. E no primeiro ano não se falava em energia solar, até porque, assim, sendo bem franco, lá a energia solar ela nasceu em 2012 no Brasil. Ela foi regulada em 2012 no Brasil. Só que ela só ganhou tração mesmo ali em 2016, 2015, ela começou a tracionar. E eu não tinha intenção, até porque era um mercado muito com muitas incertezas ainda, pelo menos no Brasil. Como era recente. É recente, as pessoas ainda não acreditavam, cara, como é que é isso? Energia solar, onde é que vai gerar a energia do sol? Enfim, Uhum. então a empresa ela começou como uma empresa de engenharia com o mesmo nome, Prevenerge, e aí um ano, 6 meses após aí que eu comecei a empresa, fiz alguns trabalhos, subestação, fiz algumas infraestruturas como a Prevenerge sem energia solar. E um amigo meu, que ele já estava trabalhando com isso, eu vi ele postar muita coisa, eu disse, cara, esse negócio de energia solar, como é? E eu lembro que eu conheci algumas pessoas que têm empresa de energia solar aqui em Alagoas. Eu, eu conhecia, eu, eu pedia para eles, para os donos, para acompanhar uma obra. Mas tinha uma resistência, né? Né? Ah, esse cara tá querendo virar meu concorrente. E aí, assim foi. Mas quando eu decidi ir para a energia solar, eu tinha muitas dúvidas, era um mercado muito certo. E aí eu comecei a fazer curso, especialização. Especialização aqui em Maceió, que teve lá no CREA. Fiz um curso lá no estado de Pernambuco também. E fui entrando nesse meio dos profissionais que trabalhavam com isso. E assim eu fui ganhando experiência, aí virou a Prevenerge, energia solar e engenharia, que era só Prevenerge e engenharia. Viu? E tu acredita que tu conseguiu perceber uma oportunidade antes da maioria? Porque assim, a energia solar estava embrionária, estava iniciando, mas aí quando tu começou a perceber e vendo as pessoas fazendo, pô, aqui tem uma oportunidade. Enxergou dessa forma? Enxerguei, e assim, eu vi na hora que era um bom negócio, desde o primeiro serviço, primeiro trabalho que eu consegui, primeiro contrato que eu consegui assinar, já vi que era um excelente negócio por conta da dor que esse produto consegue tirar do consumidor. Então eu digo, A energia é sempre um custo elevado, né? exatamente. E é um assim, eu faço uma analogia que a energia elétrica é muito análogo a um aluguel. Você paga e Já tá devendo já de está novo. devendo e não tem jeito. Se você É. não pagar, meu amigo, é problema. E assim, quando eu senti que o cliente número um da Prevenerge, inclusive, o Tu cliente, lembra que foi o primeiro cliente? lembro, já ia comentar sobre isso. Foi o abrigo, aqui não, o abrigo não, foi a Casa de Rankines, aqui na ladeira da Catedral. Na época era gerida pelo Frei João. Então, foi o primeiro contrato. Foi através de um recurso da Nota Fiscal Cidadã, que é um programa do governo que ele tem. E o governo, através de notas fiscais, ele faz sorteios anuais, contempla as instituições para receber um recurso que é a Nota Fiscal Cidadã. E eu fui a primeira empresa, a Prevenage foi a primeira empresa a usar o recurso da Nota Fiscal Cidadã para a energia solar. Porque era um tabu ainda, o pessoal não sabia o que fazia com dinheiro. Eu digo, cara, vamos fazer energia solar. E essa instituição, ela pagava na época, ainda lembro, R$ 1.200 de energia por mês. E a primeira conta veio R$ 100, depois da compensação. Caramba. E Era uma outra que realidade, benefício você já entregou de cara? Quando chegou a primeira conta, assim, aí foi um boom para todo mundo, inclusive para mim. Porque eu digo, isso é possível, isso é uma mágica, meu amigo. Isso é uma mágica, você coloca painel, aí vi que era um excelente negócio. Então, assim, meus primeiros clientes, eles foram todos voltados para esse ramo de nota fiscal cidadã. Então, foi muita instituição, foi Abrigo São Vicente de Paula, foi Juvenópolis, Que vários, bacana. foram vários clientes nesse meio de E ONGs. acabou que talvez um foi falando pro outro, isso foi se Exatamente, espalhando no exatamente, boca a boca, né? exatamente. Então, assim, o boca a boca foi muito forte. Então, assim, quem é aquela empresa que fez a energia pela nota fiscal cidadã? Ah, é a Prevenerge, o Ita lá aí.
falhou, meu amigo. Falhou de um Legal, jeito. Ítalo. Aí, no caso, esse talvez tenha sido o momento onde tu percebe que o negócio vai dar certo, que vai andar. Esse foi a virada mesmo, realmente de chave. Foi quando eu percebi realmente que o produto ele é um produto capaz de tirar um custo fixo, tá? Que é o que todo mundo quer, é reduzir custo fixo. E é um produto sustentável, meio ambiente, estabilidade, enfim. Era um negócio que tinha tudo a ver, meu amigo. E assim, então, só abrindo um parêntese, é o tipo de produto que você só vê lado positivo. Na prática, você é bom para o meio ambiente, é bom para o bolso do cliente, é bom para você que está prestando serviço, é bom para o empresário que está precisando e ele reduz custo, ele consegue investir no negócio dele, consegue ter uma margem melhor. E você está protegendo o meio ambiente, está aproveitando o sol, que é gratuito. Então, Não tem. Assim, quando a gente tá lá conversando, quando eu tô conversando com as pessoas e. Ítalo, qual é a desvantagem da energia solar? Eu falo que não tem, que realmente não tem. Cara, só que o cara pode dizer assim, é o preço, não é o preço, não é o valor, porque vai depender de ponto de vista. Então, o que é caro para você? Para você é colocar um equipamento que você pode parcelar ele e que é em seu, né? que é seu, ou é caro você todos os meses estar pagando o valor à concessionária, que é um gráfico que ele vai para o infinito. Ele não sobe sem precedentes, então não é caro. A E gente... faz todo sentido, até a analogia que tu fez com o aluguel, que você paga e depois já está devendo. Mas Exatamente. nesse caso, você está pagando por algo que é seu e que vai se pagar em pouco tempo. Exatamente. E a partir de um certo ponto é só lucro. É sair do aluguel e ir para casa própria, né? É isso mesmo. Realmente. Teve algum período, aí isso eu gosto sempre de perguntar para os empresários que eu estou entrevistando, porque não são só flores, não são só o mar de Sim. rosas. Teve algum momento nesse início que tu cogitou desistir ou que teve alguma dificuldade, cara, será que eu fiz a escolha certa de ter pego o que eu recebi e de indenização, coisa e tal, e ter aplicado nesse negócio? Teve algum momento que se questionou? Cara, teve sim. Teve um momento que eu não pensei em desistir, mas eu me questionei muito se aqueles tantos entraves que vinham acontecendo nesse período, se valia realmente a pena. Deus, mas será que vale a pena isso mesmo? Depois eu entendi que é coisa de empresário mesmo, esse negócio de você viver nessa montanha russa, em todos os aspectos. Então, eu tive sim um momento que eu pensei em desistir. Não vou falar desistir, mas eu fiquei bastante, digamos, desanimado. Desanimado com algumas coisas, mas desistir não. Só recapitulando, você falou sobre o valor que foi aplicado da indenização, né? Então, assim, na verdade, boa parte da minha indenização eu apliquei uma padaria, tá? Isso eu não sabia, não. Na outra vez que a gente gravou, você não trouxe esse detalhe, não. Eu esqueci, né? Em uma Conta um pouco disso. padaria, uma padaria. Quando eu saí, a minha esposa, a Larissa, ela fazia, ela já era confeiteira, ela já tinha habilidade em bolos e tudo. Desde muito nova, sempre foi voltada, porque é coisa de família do pai dela e do tio dela. Quando a gente saiu, ela fez, olha, enquanto eu decidir aqui o que é que eu vou fazendo. Mas já tinha a cabeça da Prevened, né? Mas eu queria abrir o negócio pra ela. Eu digo, vamos colocar alguma coisa? Então a gente... Isso na minha casa mesmo, tá? Pegou uma garagem lá, botou uma padaria, botou um negócio. Foi muito bonitinho, ficou uma experiência muito bonitinha. E eu disse, ó, você fica tomando conta aí que eu vou correr atrás de serviço. E eu fiquei um período nessa questão da padaria. E depois ela começou a ficar só que ela não conseguiu tocar, porque realmente é muito trabalho, enfim. Ó, vamos fazer o seguinte, a Prevened já tava andando, eu digo, vamos encerrar esse projeto, eu vou continuar com a empresa aqui e a gente vê o que é que faz. Mas foi isso. Teve a padaria, esqueci dela. E teve outra coisa que você esqueceu, que eu lembro quando a gente. Para quem tá chegando agora, eu já tinha gravado um episódio com o Ítalo, mas a gente teve um problema técnico aqui, e aí a gente tá gravando novamente. Mas eu me lembro que na primeira vez que a gente conversou, me falou de uma situação que foi quase um ano para fechar o primeiro projeto. Aí eu queria que tu contasse um pouco desse período, como foi essa fase até fechar o primeiro. Rapaz, então, quando eu voltei para energia, quando eu me voltei para energia solar, então assim, eu senti uma dificuldade muito grande em fechar, porque eu visitava clientes, mas a pergunta que não queria calar quando eu chegava era: você tem quantos projetos? Não tinha nenhum, meu irmão.
Você tem quantos projetos? Eu digo, não, ainda não tenho, mas eu quero ter. Ah, então, pô, beleza, aí desistia. Inclusive, tinha um amigo meu que tinha uma empresa, eu disse, meu irmão, cara, eu quero visitar umas obras suas, eu quero ter portfólio, eu quero chegar lá, eu quero ajudar lá, eu vou subir em cima do telhado, eu vou puxar painel, para eu ter o gosto de dizer, eu participei daquela obra e ter um portfólio. Mas não deu muito certo, e isso durou quase um ano. Eu prospectando clientes e um ano após, na verdade, foi um ano, 11 meses e um quebrado aí. Aí eu fechei o primeiro cliente. Então, assim, esse foi um dos momentos críticos. E você perguntou, já pensou em desistir? Não sei o quê. Deu um desânimo. Aí eu digo, peraí, vou começar a botar currículo, vou começar a fazer alguma coisa, mas foi isso, um ano. Beleza. Eu sabia dessa história por conta da primeira gravação, e aí eu queria que a gente, até pra gente recapitular e seguir daquele ponto em diante. E aí me conta uma coisa, agora a gente tá entrando num outro bloco do nosso. Eu quero saber de você algumas decisões da tua trajetória empresarial. Você contou um pouco do início, de como foi da fase CLT, desde estagiário, depois CLT, ao momento que você sai lá do Grupo Carlos Lira e começa com a padaria, depois começa a Prevenege e tudo mais. Nesse momento, tu se recorda de ter alguma decisão muito difícil dessa tua trajetória profissional nesse início? Recordo, recordo. Olha, uma decisão para mim foi muito difícil esse início como empreendedor. Foi se realmente eu queria passar por essa parte difícil do empreendedorismo, né? Uhum. Porque assim, a gente não nasce sabendo empreender. A escola não ensina isso, a Isso. faculdade muito menos. Você ser CLT é uma realidade totalmente diferente de empreender. Então, assim, as coisas não se confundem. Quem é CLT e vai empreender acha que é a mesma coisa ou é muito parecido. Totalmente diferente. Então, quando eu descobri isso, então, assim, foi uma decisão muito difícil. E a minha filha Valentina, ela era pequenininha. A Vavá tinha acho que 3 anos de idade. Eu olhava assim muito para ela, né? Eu dizia, meu Deus. Eu tinha muito medo de como provedor, deixar faltar alguma coisa. Para minha filha, para minha esposa também. Era um momento difícil, mas é assim, eles foram combustível para mim, né? Eles foram muito combustível para que eu avançasse, seguisse e não tutubiasse no meio do caminho. Então, o que mais atrapalha um crescimento de uma empresa? Falta de cliente ou falta de gestão? Sua Fal- opinião. Falta de gestão. Falta de gestão. Porque o cliente ele vai vir através de uma boa gestão. Então, assim, tá ligado uma coisa a outra. Mas, no meu ponto de vista, eu poderia falar que sim, clientes, mas uma boa gestão, ela traz clientes. É porque você mantendo uma empresa bem gerida, empresa redondinha, acaba que de forma natural vai fluindo as Isso, coisas, né? isso. A área está bem. Você tem um marketing bacana, você tem um financeiro bacana, você tem um operacional, está entregando, né? Você está conseguindo dar um pós-venda de qualidade. Isso acaba prestando um bom serviço que gera indicação, gera isso. Conspira para o bem, né? Qual foi o maior erro que você cometeu como empresário? Mas o erro que eu cometi como empresário, Diegão, foi muitas vezes ter negligenciado conselho de pessoas que já estavam na estrada há muito mais tempo. Esse foi um dos erros, por sérios problemas, e achar que com a força do meu braço eu ia conseguir tudo. Eu teve um momento da Prevenege que eu era um cara muito operacional. Eu acho que isso também é um mal de todo empresário que está começando. Centralizava muita coisa em mim e eu achava que isso era normal. Tinha assim, era um modelo Ítalo de ser. Então, eu era o financeiro, eu era o cara do marketing, eu era o gestor. Eu queria me envolver em todas as áreas. E eu gostava daquilo, só que aquilo estava errado. Aquilo desgastava muito, não avançava, eu era refém de muita coisa. Isso me custou muito um tempo muito muito precioso. E, e assim, em dados momentos do empreendedorismo, nós temos que saber quais são as pessoas que vão caminhar ao nosso lado. Isso também é uma coisa que tem que ser observada. Então, quer fazer ali uma parceria, quer estar com alguém, analisa direitinho, vê se é o momento. Muita coisa vem com a maturidade, né? O tempo ele é o senhor de tudo, É o né? senhor de tudo, é. Quando a gente
vai amadurecendo, vai aprendendo, passa pelas dificuldades, acaba que vai lhe moldando para enfrentar Isso. outras dificuldades. Exatamente. E uma coisa que tu estava falando aí, eu acho muito interessante, para até um recado para a nossa audiência, empreender não é fácil, exige muito, principalmente quando você está iniciando na jornada, você tende realmente a centralizar, porque você fica com aquela sensação, eu faço bem feito, a pessoa não vai fazer tão bem quanto eu, e você fica bitolado com aquilo. Mas é importante que a empresa consiga andar com as próprias pernas. Senão você fica refém do negócio, você acaba se tornando um gargalo do próprio negócio. E você é um só. Então, se você centraliza muita coisa, muito processo vai ficar dependente de você, vai ter dificuldade para andar. Então, isso realmente, quando tu falou isso, eu fiquei pensando, isso é algo que a gente vê muito. Muito empresário. Às vezes tem empresário, Ítalo, que bate no peito e diz, não, a empresa não anda sem mim. Muito bacana. A empresa precisa ser independente, até para você chegar em níveis maiores e a empresa funcionar sem você. Eu vejo dessa forma. O que você aprendeu liderando equipes ao longo desse tempo? Eu aprendi, Diegão, que liderando equipes, a gente tem que ter, nós empresários, nós temos que ter um vasto conhecimento em várias áreas ali do empreendedorismo. Por exemplo, eu aprendi sobre como ser uma pessoa mais paciente, eu aprendi como uma pessoa que ouve mais, eu aprendi a ser uma pessoa mais justa, aprendi também o lado ruim, que eu não posso confiar em todo mundo, aprendi que colaborador bom é aquele que veste a camisa da empresa, realmente, independente de interesse ou não. Então, assim, é uma via de mão dupla. Então, assim, o colaborador ele tem que saber quais são as atribuições dele na empresa, tem que fazer acontecer. E o empresário, por sua vez, tem que reconhecer isso. Então, eu aprendi que lidar com pessoas exige uma habilidade muito boa e aprender a ser um ser humano melhor. Liderar a gente é das coisas mais. A gente sempre vê que pessoas com quem eu converso, no dia a dia mesmo, a gente sempre percebe que você precisa de gente, você não vai crescer sem gente, mas gente é o recurso mais complexo de nuances, são dificuldades, são peculiaridades de cada um. Você tentar conciliar isso da melhor forma para o objetivo da empresa é sempre mais difícil. Mais difícil, sim. Mas, assim, isso vai muito de pessoas para pessoas, né, Diego? A gente sente quando realmente um ser humano ele tem essa predisposição de querer ajudar e vestir realmente a camisa da empresa. Então, é sobre isso. Mas é um passo difícil. Um passo difícil. Considera uma característica, enfim, características importantes que você enxerga para um colaborador, para uma pessoa que você vai contratar. O que é que tu analisa nesse momento? Eu analiso primeiramente uma pessoa verdadeira que fala a verdade independente de qualquer coisa. Se você está do lado de pessoas que mentem ou omitem ali em algumas situações, é ruim. Então, assim, independente, deu certo, fala a verdade, deu errado, fala a verdade. Então, pessoas realmente, pessoas reais, pessoas de verdade. E o segundo passo é que sejam pessoas que não estejam só pelo dinheiro. Que os sonhos dessa pessoa estejam alinhados com os sonhos da empresa. Então, se você é um vendedor, por exemplo, trabalha com metas. Então, se a tua meta mínima é um valor X mil reais, você vai querer ficar na meta mínima? Não. A meta já está dizendo, ela é mínima. Você tem que alcançar outros patamares. Então, significa que os seus sonhos estão alinhados. Você tem ambição. E se você tem ambição, você também está automaticamente atrelado à empresa nesse ponto de vista. Então é isso. Eu busco pessoas realmente que têm vontade de crescer na vida. O cara tem um sonho grande, ele vai querer trabalhar proporcional para atingir aquele sonho. Então foi como você disse, você tem uma meta mínima, você tem uma meta superior, ele vai entender, pô, se eu ter aquela meta maior, eu vou receber mais e eu vou conseguir realizar aquele meu sonho. Exatamente. Então, quando a pessoa. E até quando o cara está se nivelando por baixo, é ruim. Mas se ele começar a se nivelar por alto e buscar, demandar também de você, ó, eu quero, me dê as ferramentas que eu vou atrás. Naturalmente você vai. Você também quer que o cara atinja a meta. Ganha. Estava conversando com um amigo meu que ele é vendedor não de energia solar, de outro segmento, de alimentos. E ele me falou uma coisa que realmente, quando eu analisei direitinho ali, Diego, eu vi que era verdade. Ele disse, Ítalo, você sabia que é um preconceito muito grande
a profissão vendedor. Termo, viu? Vendedor, cara, você trabalha de quê? O cara, sou vendedor, cara. Ih, véi, já olha meio de lado, assim. Mas ele disse. Depois ele falou e eu entendi. Ele disse: olha, vendedor é uma das profissões que remunera bem, que remunera muito bem. E realmente é verdade. Depois que eu comecei a trabalhar com vendas e com pessoas que vendem, eu vi que são salários que podem, ó, ser muito maior do que um salário de um funcionário público de um cara que tá aí. Meu amigo, é muito. O céu é o limite nas É um vendas. limite, pô. Então eu digo, meu irmão, realmente é um preconceito, que é um preconceito besta, que não tem sentido, mas o vendedor é uma profissão que o cara consegue escalar muito. Com certeza. O céu é o limite. E assim, principalmente quando você vende algo que você acredita, quando você vende um benefício, quando você vende não pensando só na venda, mas pensando de fato em levar uma solução, vai fazer sentido para o cliente, que ele vai ficar satisfeito, porque nessa venda feita com consciência, essa venda feita com qualidade, acaba gerando, ó, um insight, viu? A dica aí, quem estiver nos assistindo. Uma venda feita pensando realmente no bem-estar do cliente, ela vai gerar novas vendas. Porque vai gerar uma indicação, vai gerar um cliente satisfeito que vai falar do seu produto, do seu serviço. E quem vende só por vender acaba vendendo só uma vez. Exatamente. E eu acho que ninguém quer vender uma vez só, não. Os boletos não param de É chegar. verdade. Ítalo, agora eu queria entrar um pouco mais especificamente na tua seara, para a gente falar um pouco para a nossa audiência agora realmente do mercado, da energia solar, das energias renováveis, a gente se adentrar nessa temática a partir de agora. Pessoal, estamos em 2016. Você disse que a energia solar começou a chegar no Brasil por volta de 2012, mas teve um tempo até ser regulamentado, desenvolver e tal. Lá para 2015, começou de fato a tracionar, 2015, 2016. Hoje estamos em 2026, 10 anos após esse início de começar a pegar tração. A pergunta direta e reta, ainda vale a pena investir em energia solar em 2026? Vale muito a pena investir em energia solar. Só que a energia solar hoje ela tem algumas particularidades. Então a energia solar de hoje, por se tratar de um mercado regulado, ela não é a mesma energia solar de 2016, de 2015. É outra energia solar, porque as normas que regem aí esse regulamento, elas já mudaram, enfim. As leis já mudaram. E hoje a energia solar ela faz muito sentido, desde que seja feita uma venda mais consultiva. Então, Ítalo, o que é que você quer dizer com isso? Que hoje eu preciso entender muito mais o teu perfil de consumo do que em uma época que era muito genérico isso. Então hoje eu entender ali, pelo menos bater um papo com o cliente. Como é o teu perfil de consumo? Tu passa mais tempo com consumo em alta? Ou você oscila, usa mais à noite? Você tem algum backup de emergência? Como é que é? Munido dessas informações eu consigo chegar numa configuração mais interessante para você. Porque É hoje quase como um diagnóstico, né? Não dá. tem diagnóstico para energia solar que ela é muito mais complexo. Ele requer um trabalho de engenharia muito refinado, principalmente clientes maiores. E tem diagnósticos que são mais tranquilos de fazer, mas tem que ser feito. Energia solar hoje é um produto fantástico ainda, vale muito a pena. Agora, não podemos de deixar ali, de falar para o cliente, costumo dizer, as letras miúdas que tem ali no contrato, que o cliente tem que ficar sabendo, principalmente impostos. O que é que eu vou pagar de imposto? O que é que eu vou pagar de fio B, que é um imposto que é pago hoje pelo uso do fio equatorial. Tem um imposto também que é o governo do estado que cobra. Então, eu tenho que te dizer quanto é que tu vai ter de economia mais ou menos ali pagando esses impostos. Aí você vai comprar sabendo que está comprando, mas vale muito a pena. Quanto a empresa consegue economizar na prática? Olha, a economia hoje, ela ainda consegue chegar a 80%. Ela consegue chegar a 80%, desde que o projeto seja feito dessa forma que eu falei, com a configuração certa para o perfil, para a curva de consumo daquele cliente. Então ainda consegue. É uma economia ainda muito grande. Muito. E aí me fala um pouco do trabalho que tu faz, identificar esse perfil e realmente fazer o projeto certo de acordo com a necessidade exata do cliente. Eu acho que isso é um diferencial de vocês também. Né? Com certeza, com certeza. Eu costumo dizer lá que o varejo, que é o varejo que a gente chama, é a maioria dos clientes ali de baixa tensão residencial.
É o cliente que chega mais até por trabalhos de tráfego pago. Eles chegam muito lá pelos anúncios. Esse cliente, ele é um cliente que o seu vizinho, por exemplo, você falou, como é que você chega nessa conclusão do projeto ideal? Eu tenho que entender hoje como é a tua rotina, pelo menos isso. Aí, tá, eu passo o dia todo trabalhando, eu não faço uso praticamente nenhum durante o dia, só chego à noite para usar ar-condicionado. Beleza, então ele injeta muito, ele vai usar muito da rede, faz sentido colocar uma bateria para ele armazenar parte dessa energia, não pagar um imposto porque armazenou. Final de semana, como é? Ele tá de folga, dorme, usa ar-condicionado durante a tarde. Então, fazer essa ótica, e tendo essa ótica, a gente consegue chegar. Aí, Italo, eu sou um perfil de cliente que eu trabalho em home office. Eu tenho lá o meu escritório em casa. Eu passo o dia todo dia com o ar-condicionado ligado. Então, ele tem uma simultaneidade alta. Opa, simultaneidade alta, ele vai pagar menos imposto, ele vai usar muita energia em tempo real. Então, eu consigo, com esses dados, chegar num projeto ideal para você. E o comercial do mesmo jeito. O comercial, eu vou entender lá como é as máquinas, se é um supermercado, que tem ilha, que fica 24 horas funcionando, como é que é câmera fria, que passa 24 horas. Com isso, a gente vai chegando ali num projeto perfeito. Qual é o maior mito sobre energia solar? Qual é o mito? Que é só para rico. Que é só para rico, é um dos mitos. Eu vou falar outro aqui. Que não gera energia na chuva. Mentira também, claro que gera. Até porque o sol não some na chuva, ele só está acima das nuvens, né? Pronto, é isso. A energia solar, muitas pessoas ainda não querem porque acham que é inacessível, mas já se quebrou há muito tempo isso. Entendi. Tem alguma situação que você não recomendaria? Algum perfil de cliente que não faria sentido? Olha, o que é que eu poderia dizer? Hoje tem clientes que pagam menos de R$ 200. Então, assim, ele poderia fazer um projeto para 200 quilowatts, por exemplo? Poderia. Só que se ele fizer um projeto para 200 quilowatts, quando chegarem os impostos, ele praticamente vai pagar a mesma coisa que ele pagava só de impostos. Então, começa a não fazer sentido. Para um caso desse, não compensa. E também não recomendo energia solar para quem só procura preço. Aí também não recomendo, porque assim, você pode cair em um problema muito grande. Então, o que a gente tem que entregar para o cliente é valor e não preço. Então, assim, quando eu perco meu tempo ali conversando com o cliente, eu me sinto satisfeito, me sinto com o dever cumprido. Porque eu estou fazendo o meu trabalho. Eu estou entregando valor para ele ali. Não estou simplesmente entregando um preço. Preço é preço, meu amigo. E valor não. Valor tem uma esfera. E atrelado a essa esfera está pós-venda, gestão, monitoramento. Então, assim, a empresa está ali, entregando valor. Agora, se tu quiser só preço, felizmente, por tua conta em risco. E é muitas vezes nisso aí que o barato sai caro, né? Exato. É muita situação dessa que a pessoa acaba indo por preço, aí acaba pegando qualquer orçamento aí, mas não pensa que pode dar um problema e você tem que fazer manutenção, o cara não entregar a manutenção. Isso. A gente vai chegar nisso mais na frente, mas já tem outras conversas que já tive com. Muito se falou de clientes órfãos. Que é a pessoa que botou uma usina lá e depois o cara só quis mesmo vender. E sumiu. E o cara fica lá com a usina sem manutenção. Acaba performando menos do que poderia. Enfim, a gente vai chegar nessa parte, mas é complementando isso que tu falou. Em quanto tempo o investimento costuma... Hoje o investimento para clientes aí, eu vou colocar aí um cliente 1.000 kilowatts aí, um cara que está consumindo 1.000 kilowatts, o projeto desse sai em torno aí de uns R$ 18.000, ele consegue ter esse investimento aí em menos de 2 anos. Rápido. Já foi... Payback de 24 meses. Já é bom, né? Bom. Então, assim, já foi muito maior o payback. 6 anos. Pandemia, por exemplo, era muito alto o payback. Suave. O que mudou após a taxação da energia? Após a taxação desses equipamentos e tal? E realmente a gente soube que recentemente, né, teve mudanças legislativas que impactaram na questão tributária. Isso tornou mais complexo, mais difícil, menos rentável? Pega isso. Então, diminuiu assim o percentual de redução da conta. Isso daí é um fato. Porém, ela está longe de ser inviável. Então, Não, até sem querer interromper, mas até pelo que tu me falou, a possibilidade de ainda no cenário com impostos atuais, você conseguir, você poder chegar até 80%. o que mudou foi isso, porque antes da taxação, queria chegar até 95%.
Era outra realidade. Mas podendo chegar até 19, a depender do seu perfil, Muito bom. muita coisa. Bom, vamos considerar uma realidade de 60%. Ainda era muita coisa. Metade, que Ainda já era era muita bom, coisa. você conseguir economizar, você tem um custo, é um custo fixo, é um custo que você não vai se livrar dele de jeito nenhum. E que, inclusive, é um custo que acompanha o crescimento. Se porventura a empresa desenvolveu, cresceu, ela vai acabar consumindo mais energia. Isso. Então, é um custo é um custo muito complicado, prejudicial. Então, só tem vantagem. Exatamente. Muitas pessoas acham que energia solar é caro, mas o que é que elas não sabem? O que elas não sabem é que caro realmente é pagar a concessionária todos os meses. E que hoje existem vários planos de parcelamento solar. O que, é que a gente chama de parcelamento solar é o financiamento. Nada mais é que o financiamento. Hoje, Diegão, 100% dos bancos eles têm uma linha de crédito desenhada para energia solar. Então, Itaú, Bradesco, Brasil, Santander, Caixa Econômica, todos eles têm uma linha de crédito para energia solar. Então, hoje você tem a possibilidade de comprar um equipamento, financiar até em 72 vezes, com carência de 4 meses para começar a pagar. Então, as pessoas não sabem é isso, que a energia solar hoje é muito mais fácil, está acessível para todos. É isso. Mas eu acho que a depender do nível de economia que a pessoa consegue, dependendo do relacionamento dela com o banco, eu poderia ousar dizer que é capaz de, com o que ela está economizando de energia, ela pagar a parcela do financiamento, ou uma boa parte disso. E acaba que a própria economia, o que ele está deixando de pagar para a concessionária e passando a pagar no financiamento, ele já está se pagando. Exatamente, você chegou aí no ponto X da questão, é exatamente isso. A ideia é essa. Por que os bancos geralmente eles dão carência para a linha de crédito solar? Porque, vamos lá, 3 meses, o banco deu 90 dias, ele dá até 90 dias, mas é opcional, o cliente que escolhe. Porque 90 dias nós julgamos que é o tempo suficiente para comprar o projeto, comprar o sistema, homologar ele dentro da Equatorial, instalar tudo certinho. Então, a ideia é que você comece a gerar energia antes mesmo de pagar a parcela do banco. Então, é o que você falou. Ao invés de pagar a Equatorial lá, que é a concessionária hoje daqui de Alagoas, eu vou pagar o banco. Então, troquei uma coisa pela outra. Já está pagando uma coisa que é sua. Uma vez eu perguntei a um cliente meu, ele disse, então, mas como é que eu vou pagar isso? Eu digo assim, tal. Aí ele disse, certo, mas eu vou pagar isso aqui quando? Eu digo, daqui a 3 meses. Aí, final das contas, o cara pagava 5 mil reais de energia, ele ia pagar 3.900 do banco. Aí eu olhei pra ele e digo, amigo, você é empresário, você faz conta. Mas faz. Por que você não vai fazer se você vai fazer uma substituição de uma parcela de 5 mil reais para 3.900? Ele olhou, meu amigo, é isso mesmo, bora fazer esse negócio. O cara não tava entendendo que ele ia substituir, entendeu? Sei lá, talvez na cabeça dele ele ficar pagando as duas coisas por um período. Isso. Mas realmente é simples, pessoal. Nosso podcast ele é muito voltado para empresários, empreendedores, investidores. É um público que faz conta. Então, qualquer pessoa que faça conta vai saber que faz sentido. É um investimento que se paga, é um investimento que você está pagando o que é seu e que de um certo ponto para frente vai ser só economia. Faz todo sentido. Agora eu vou mergulhar ainda mais. Nós já passamos pela tua trajetória, pelo teu início, pelo mercado, e agora eu quero mergulhar na Prevenerge, entender mais da tua empresa. O mercado ele cresceu muitas mudanças já tiveram, mas o que o cliente consegue, como o cliente consegue diferenciar um aventureiro de uma boa empresa, uma Prevenerge? Vamos lá. Hoje, primeiramente, né? Hoje, infelizmente, a barreira de entrada ficou um pouco baixa e alguns aventureiros, como você mencionou, eles entraram no mercado. Muitos já entraram e já saíram. Só se aventuraram e saíram. Mas como é que um cliente ele deve se atentar a isso? Primeiro ponto. Dá uma olhada lá no Reclama Aqui. Vai lá no Reclama Aqui. Vai lá nas avaliações do Google. Isso é importante. Nós sabemos que, às vezes, o Reclama Aqui ele não é um parâmetro 100%, porque empresas muito grandes, naturalmente, ela não vai conseguir agradar a todos, mas tem que ver se está na média ali. Então, vai lá ver se tem mais reclamação do que elogio. Então, esse é um dos pontos. Outro ponto, vai no Instagram. O Instagram hoje eu costumo dizer que é o novo site. Instagram, quem quer saber de alguma coisa, de algum perfil, vai no Instagram, vê lá se a empresa tem uns comentários legais, vai tentando filtrar o que é de bom da empresa. Se é uma empresa realmente de engenharia,
Por exemplo, a Prevenerg, ela tem o CREA dela. Eu tenho o meu CREA de engenheiro eletricista e a Prevenerg tem o CREA dela de empresa. Então, é uma empresa de engenharia. É uma empresa que ela tem o registro dela. Então, procura saber isso, procura saber se o corpo técnico tem capacidade, procura saber quantos projetos já foram executados, procura saber se tem engenharia própria, procura saber se tem equipe própria, procura saber se tem um programa de pós-venda. Então, não vai só no preço. Preço, às vezes, é uma pegadinha. Eu digo isso porque praticamente todos os dias chegam clientes lá na empresa, no número da gente lá, reclamando de alguma coisa, enfim. Então, dá uma sondada lá mais a fundo, porque é teu investimento lá. Sem dúvida, Entendeu? sem dúvida. O que tu leva em consideração, o que tu vai procurando quando tá escolhendo os equipamentos que tu vai comprar para colocar na casa do cliente, na empresa do cliente? Até porque eu imagino o seguinte, o empresário que está comprando, ele está comprando a Prevenerg. Ele não sabe, não conhece a marca, não sabe a origem do equipamento. Ele está contratando a Prevenerg e quer que fique funcionando. Mas você que se preocupa em contratar, em comprar bons equipamentos de bons fornecedores. Como que tu faz essa análise? Então, 100%, na verdade, esses equipamentos voltados à sustentabilidade e energia solar, 100% é chinês. 100%. E aí, o que acontece? Nós procuramos hoje marcas que são validadas, que têm um histórico legal. Então, existem sim várias marcas novas que entraram há pouco tempo no mercado, porém, elas ainda não têm um histórico legal. Então, hoje eu procuro trabalhar com marcas que elas já estão há um tempo no mercado, anos. E aí eu sei que são marcas que já estão no Estão mercado, consolidadas, né? estão sólidas. São equipamentos que têm um pós-venda bom. Então, tem situações que eu tenho ali. Vamos lá, um inversor. Vou falar do inversor que é o cérebro do negócio. Eu tenho marca X e marca Y ali. Mas o pós-venda desse inversor, o suporte desse inversor é um suporte bom? Eita, não é muito bom. Então eu já carto ele. Porque o suporte determina muito se eu vou ter dor de cabeça ou não. Então vamos lá, eu precisei de suporte, vou entrar em contato para a gente ver se isso eu vou filtrando isso para que eu não tenha dor de cabeça e essa dor de cabeça não repasse para o meu cliente, né? Então assim, equipamentos de boa eficiência. Às vezes é difícil, Diego, a gente falar de se autoavaliar ou avaliar o equipamento, porque o cliente ele tem que ter uma cabeça boa, ele tem que ser uma pessoa que esteja aberta para receber isso e entender realmente o que é bom e o que não é bom, ou o que é duvidoso. Tu costuma ir a feiras, eventos, participar de coisas assim desse mercado? Sim, costumo sim. Eu sempre estou em eventos, treinamentos, Fortaleza, estado de Pernambuco. Dia 23 agora estamos na Intersolar, lá em São Paulo. Vamos lá na Expo Center Norte. Dia 23 até 30 ficaremos em São Paulo. Então, assim, é o... Realmente é ver o que tem de mais novo, o que tem de mais moderno isso. lá. A Intersolar é a maior feira de energia solar da América Latina, né? Então, assim, é um sistema gigante. Tudo que a gente vai ver de tecnologia está lá. Tudo que é tendência está lá. Tudo voltado para a energia solar e os seus braços, né? Que hoje é armazenamento de energia, bateria, eletromobilidade, enfim. Então, eu sempre procuro, sim, estar antenado. Bacana. O que vocês fazem que a maioria dos concorrentes não faz? Pós-venda estruturado. O que é o pós-venda Me estruturado? conta sobre. Hoje eu tenho um sistema lá na empresa que foi implantado ano passado. Para implantar esse sistema, eu tive que montar um setor de pós-venda na empresa. Então, existe o pós-venda, que é aquele pós-venda muito genérico, que o cliente vai ligar e o atendente lá vai dar uma informação genérica. Existe o pós-venda profissional, que é aquele pós-venda que eu tenho um time de pós-venda e bate pronto lá para ouvir esses clientes, não só isso. Hoje nós acompanhamos tudo isso, essas usinas, em um único gestor. Então, investidores de fabricantes diferentes, Diego, só para você entender, eles operam lá em softwares de aplicativos diferentes, em sistemas diferentes. Então, para eu identificar a geração de 10 investidores de fabricantes diferentes, eu teria que fazer 10 acessos. Imagina um trabalheira que não ia dar isso. E Eu nem hoje, entendo e já achei trabalhoso. pois é, e hoje nós temos um software lá que eu consigo concentrar todos os meus clientes, usinas, todo em um local só. Então está lá, todos os meus clientes. Lá é uma dashboard lá que fica lá, uma tela grandona na Prevenerg. E o café da manhã das meninas do pós-venda quando chega é olhar se tem algum cliente em falha.
Então eu vi que o sino lá tá aceso. Opa, abra lá. Cliente lá, Diego Venâncio, está em falha. Qual é a falha dele? O sistema dele não está funcionando. Bora para saber o que é. Claro, existem alguns planos para cliente Pro, cliente Premium, enfim. Mas hoje, eu acho que pouquíssimas empresas aqui no estado de Alagoas, elas têm esse sistema, entendeu? Porque dá trabalho. É uma cultura nova que você implanta na empresa. É pessoas, é treinamento. Eu tenho um gestor lá em Fortaleza, que é um gestor desse sistema que toda semana é reunião. Hoje teve 2 reuniões de pós-venda. Enfim, mas faz muito sentido. Mas acaba sendo um pós-venda ativo e não reativo. Porque, pelo que eu entendi, o que o pessoal vai fazer, por exemplo, o cliente está com um problema e liga para tentar resolver. No caso de vocês às vezes identificam o problema antes mesmo do cliente. E já está tentando identificar o que foi, o que pode ter sido, e às vezes já chega para ele com uma solução. Poxa, nem tinha reparado que estava com um problema. E vocês estão monitorando isso. Isso, Que bacana. é um diferencial, porque se você, por exemplo, a gente somos ocupados, você é empresário, eu sou empresário, o Pedrão é empresário, então, meu amigo, nós não temos tempo de estar aqui no aplicativo olhando, não. Não temos tempo. Então, ter alguém que cuide disso para você é a certeza que alguém está cuidando do seu dinheiro. Porque se a sua usina parar e você não perceber por algum motivo, e ela pode parar por N motivos. Uhum. Se ela parar e você não perceber, é dinheiro na mesa que está ficando. Ela pode passar 15 dias lá em falha e você não percebeu, que você não vai estar observando aquilo mesmo. E assim, até para o pessoal entender, se a usina parar de gerar por alguma razão que seja, ele não vai ficar sem energia. Não Então, vai ficar. realmente, ele não vai nem perceber. Exatamente. Ela pode entrar em falha permanente ou falhas intermitentes. Então, ela pode estar numa falha que ela tem um LEDzinho verdezinho lá no inversor que você pode dizer, não, tá funcionando lá, o LED tá verde. Mas quando você sair, pode dar uma falha lá e ele passar 2 horas parado. Então, acontece. Ítalo, por quê? Cara, acontece por tantos motivos. Uhum. Entendeu? Então esse pós-venda, ele veio como objetivo principal, é isso. Todos os meses o cliente recebe um relatório mensal, se a sua usina performou bem, se não performou. Então é uma coisa maravilhosa. A gente chama de plano de saúde do sistema fotovoltaico. A gente está cuidando dele. A gente está cuidando dele e todo ano o cara ganha uma manutenção. Então, além de ter a gestão mês a mês, você, a cada ano, dá uma manutenção. Só um recado para tu ficar mais perto do microfone toda vez. Porque vai não ter problema como tivemos daquela vez. Mas tá de boa, né? Existe alguma instalação ou projeto que tenha sido especialmente desafiador para Existe. Conta sobre. Cara, um projeto que para mim foi bastante desafiador. Foi um projeto. Tem 2, na verdade, que ficaram marcados. Mas esse foi um projeto de um grande empresário aqui do estado de Alagoas. E. Só pra você ter ideia, quando eu fui apresentado a ele, eu cheguei lá na empresa dele e o cara era super ignorante, né? O cara estressado. Aí ele disse, meu irmão, o que é que você quer? Eu digo, eu queria lhe apresentar meu trabalho aí. Ele falou, se for um negócio de energia solar, bicho, já tô de saco cheio, já chegou aqui um monte de gente. Eu digo, mas me ouça pelo menos. Aí ele, tá bom. Aí conversamos e ficou para uma segunda reunião, só que o projeto dele era um projeto muito grande, expressivo, assim, o cara pagava mais de 200 mil reais de energia por mês. E aí aconteceu que depois de muita luta, sem apadrinhamento, sem conhecimento, sem quem indique, na verdade, eu fui lá, na verdade, através de... para fazer outra coisa. E eu consegui ganhar a confiança desse empresário. E ele fechou esse projeto comigo, com a Prevenege, na verdade, com o Ítalo e com a Prevenege. E foi um projeto muito especial para mim, porque eu consegui ali, sem fazer muito esforço na técnica e na sinceridade ali, ganhar a confiança de uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida. Um projeto grande, expressivo, como eu te falei. E esse foi um dos cases que me marcou por conta da persistência, volta à persistência também, que a gente não deve desistir fácil. Então, você já viu um memezinho que tem, que é o cara cavando ali, pra achar o tesouro aí. Quando ele tá quase chegando perto, ele desiste. Faltava bem pouquinho ali, então é mais ou menos sobre isso, né? Então, e o outro projeto é um projeto que está em execução, na verdade, que foi tema do meu TCC em 2017 na engenharia, que é energia solar e baterias hoje aplicada a um equipamento agrícola. Estamos em implantação, na verdade, ainda, mas foi uma coisa que nasceu em 2017 e assim, eu almejei muito isso em 2017, só que eu não tinha conhecimento, a tecnologia naquela época com bateria era muito primitiva, enfim.
Então ele tá começando a acontecer agora. E depois que eu comecei a trabalhar minha espiritualidade, pô, as coisas só acontecem no tempo de Deus mesmo, não tem jeito. Então, Não agora eu tem fiquei com jeito. curiosidade. Esse case que o empresário pagava 200 mil, conseguiu reduzir a conta dele para quanto? A conta dele baixou de 200 para 22 mil. 22 mil reais. É isso, produção, isso aí vai dar um corte. Como baixar a sua conta de 200 mil para 20 mil? Isso vai dar um corte. Vamos pegar esse take aí. Caramba, Isso tudo. no instante se pagou, então. No instante, o payback foi rápido demais. Caramba, realmente faz Então, todo assim, sentido. o que é que ele pagou depois da energia solar? Ítalo, por que ainda é 22 mil? Porque ele é um cliente do grupo A, é um cliente de alta tensão, de média tensão. Então, ele paga ainda a demanda contratada, ele paga lá alguns tributos na conta que ainda leva esse valor. Mas, pô, a gente tá falando de uma redução. Enfim. Uma redução extremamente expressiva. Imagina você aí, que paga 200 mil de energia, passar a pagar 20. Pô, passar a pagar 50 tava bom. É um negócio que Imagina, parece que é fora da realidade, né, bicho? Que não existe isso, né? Não, ótimo. Aí outra dúvida. O barato pode sair muito caro quando a gente fala de energia solar. Por quê? O barato pode sair muito caro. Por quê? Porque o ticket médio ainda da energia solar, um ticket médio ainda que ele é um valor ali considerável, que a gente tem que considerar. Então, muitos consumidores, né? Se ele negligenciar essa questão de realmente escolher a empresa certa, ele pode ter um prejuízo enorme. Enorme, e o barato pode sair caro simplesmente porque ele só visou preço, que é aquilo que eu falei. Então, tem que visar o valor, não tem jeito. E agora vamos entender um pouco de tendência. O que você está achando, o que está chegando no mercado, que pouca gente está falando disso, o que você está vendo de novidades. Vou começar um pouco falando dessa temática, porque a gente sabe que são equipamentos que vêm da China, cada vez eles se modernizam mais, eles trazem equipamentos mais eficientes, menores, ou com capacidade ainda maior. O que é que a gente está tendo de novidade nesse mercado? Digam, sem dúvida, a próxima onda aí que nós iremos surfar é a era do armazenamento de energia. E o armazenamento de energia, ele está ligado muito com a energia solar. Porque hoje, baterias de lítio, né, baterias de lítio ferro fosfato, que é uma bateria de alta eficiência, elas precisam de uma fonte de energia para que elas carreguem. É igual um carro elétrico. Então, para carregar a bateria, precisa da fonte de energia. Então, assim, hoje a energia solar ela entra como um combo perfeito porque você consegue ter um sistema fechado praticamente. Então, você hoje é capaz de ficar 100% autônomo da concessionária. Você pode ficar funcionando, ser sustentável, autossuficiente 100%. Através de quê? Energia solar, bateria de lítio e inversor. Então, hoje, com tantos impostos que ainda aparecem na nossa conta, a forma que você vai ter de mitigar isso e diminuir esses impostos é armazenando sua própria energia. Então, armazenar energia, ela tem vários caminhos. Então, vamos falar de carga de emergência, por exemplo. Pacientes que vivem em casa com aparelhos, que é home care, né? Que chama home care. Então, são pessoas que elas têm um estado de saúde crítico, que se aquele aparelho falhar, ela pode morrer. Então, você tem um backup de emergência ali, para no caso de uma falta de energia, aquela pessoa não ficar sem o aparelho dela e venha acontecer o pior, é uma das soluções. Diminuir imposto, uma vez que eu vou armazenar energia usada do que eu armazenei. Então, eu não usei a rede equatorial. Então, é outro caminho. Para o cliente do grupo A, que é um cliente aí, horário de ponta, que é um horário que a energia é muito cara, que é de 5h30 às 8h30. Eu posso usar a energia armazenada no horário de ponta. Então, são inúmeras as soluções que a gente vai poder fazer com baterias de lítio. Então, com certeza, a nova tendência, e lá na Intersolar dia 23, o que mais vai ter é bateria de lítio lá. E soluções com armazenamento. É a nova tendência, é armazenamento. Então, assim, a grosso modo, enquanto o sol tá lá, tá gerando energia e armazena. Ok, o que você armazenou durante o dia, você consome no horário de pico. Que é de 17h30 a 20h30. Isso. Aí você acaba, onde você iria pagar o quilowatt mais caro, você não paga porque não tá usando. Exatamente isso. Mas, a grosso modo, Diego, é como se fosse assim, ó. Para o cliente do grupo A, o horário fora ponta, que é o Quem é cliente do
Cliente do grupo A é aquele cliente que ele é abastecido por média tensão, ele tem transformador. Entendeu? Então, geralmente é o cliente industrial, empresarial, enfim. Mas o cliente... Um supermercado, uma academia grande, esse tipo de coisa. Exatamente. Essa estrutura que tem um transformador no poste da frente. Exatamente. É um cliente do grupo A. Certo. Geralmente, um cliente do grupo A, ele paga no horário fora ponto, que é horário fora ponto. É horário que não é horário de pico. É horário que não é de 5h30 às 8h30. Ele paga aí 50 centavos no quilowatts. A cada quilowatt, 50 centavos. No horário de pico, ele paga R$3. E aí? R$3. Então, qual é uma das grandes sacadas do armazenamento? É você conseguir armazenar energia no horário que a energia é barata e usar ela na hora que ela é cara. Entendeu? E aí tira uma dor do gerador a diesel. Então tem supermercados aí que para não pagar o horário de ponta, eles ligam o gerador a diesel, aí é 5h30 às 8h30, desliga e volta para a concessionária. Só que isso tem um custo altíssimo de diesel. Porque o diesel é caro. Conheci um empresário que ele paga R$12 mil por mês só de diesel. Ele, Ítalo, preciso de bateria urgente, meu amigo. Vamos lá, vamos fazer. Bacana. Como que a inteligência artificial pode impactar no setor elétrico? A inteligência artificial, ela pode, hoje, sem sombra de dúvida, atendimento de pós-venda. Assim, eu entendo que o pós-venda, para ele ter eficiência, ser efetivo, ele precisa de celeridade e precisa responder as perguntas-chave que você precisa saber. Então, você quando está procurando pós-venda, você vai querer ser o mais objetivo possível. Então, a inteligência artificial, ela vem, sim, com essa finalidade. Outra coisa, entender a tua curva de consumo. Lembra da curva de consumo que eu falei? Então, assim, um aparelho que ele trabalhe com a IA ali, ele consegue traçar essa curva bonitinho para mim. Tem um analisador de energia que faz isso? Tem. Só que o analisador de energia por si só ele não consegue. Ele precisa da interpretação de um técnico para poder você fazer aquilo ali. Já a IA não. A IA ela conseguia dizer, olha, na casa do Diego Venâncio lá, nós entendemos que isso aqui é isso aqui, a bateria é essa aqui, a energia solar é essa aqui. Então, o que eu consigo enxergar sobre a IA para o setor elétrico hoje é isso. Tem, claro que existe inúmeras outras aplicações, né, para a IA. Eu tenho outra pergunta aqui, mas eu acho que até tu já respondeu, mas só se você puder falar um pouco mais dela, porque as baterias vão revolucionar o mercado nos próximos anos e a tendência que você acredita vai dominar o mercado. Eu acho que tudo isso está junto à bateria, né? Realmente a bateria, o BES, esse tipo de ferramenta de equipamento é a tendência. É a próxima onda, né? É a próxima onda. Já, na verdade, já é a realidade. Já está no radar dos brasileiros. E sem sombra de dúvidas, a eletromobilidade também, né? Com esse boom de carros elétricos, os eletropostos aí também já é uma onda que já está sendo surfada aí fácil. Esse negócio de eletroposto, já tinha conversado de novo. Isso é algo que ficou na minha mente. Eu acho que vale a pena, depois, no outro momento, a gente falar sobre isso. Mas fala um pouco aqui para a nossa audiência se a Prevenerg vai estar de alguma forma trazendo ou intermediando, podendo promover esse tipo de solução para os consumidores aqui de Maceió, dela. Já estamos, na verdade, tem alguns projetos que já estão em execução aí de eletropostos. O eletroposto ele veio com uma solução não para o empresário, mas também para o investidor. Então, é muito mais fácil que o empresário, o empresário que tenha pontos fixos, enfim, ele consiga trazer isso como um investimento. Uma vez que realmente, o payback também é muito rápido em um eletroposto. Então, é rentável, você vê no quilowatt ali um valor interessante para você ter uma rentabilidade ali de carregamento. Então, nós temos um modelo de negócio, caso você queira saber, Ítalo, mas quanto é que eu vou rentabilizar num eletroposto desse? A gente já consegue passar isso assim para o cliente. Então, vem para o empresário que quer fazer uma renda extra ali e vem para o investidor que quer entrar em um novo negócio. Então, é isso. Então, assim, por exemplo, o cara já tem um posto, mas ele tem uma certa área lá no posto dele, um espaço lá, dá para ele botar uns 2 ou 3 carros carregando simultaneamente. Sim. Coloca lá, ou seja, ele está agregando mais um serviço, enquanto o cara está lá carregando, o cara pode usar a conveniência. Exatamente. E se o dono do posto não tiver interesse, ele não achar que é viável para ele, ou ele não quer ter isso, ele pode alugar aquele espaço para um terceiro, e esse terceiro... Eu tô abrindo a caixa preta aqui dos investimentos. Muito bom. Aí, pessoal, tendência, primeira mão, então, para investidores, para empresários aí, eu acho que faz muito sentido isso,
Até basta andar na rua. E você vai ver de BYD, GWM, Omoda Jacob, aí vai. São tantas marcas, então esses carros. Pronto, eu estava falando isso, me pensei agora. Mas se a pessoa poderia carregar em casa, por que ela carrega no eletroposto? Qual a diferença? Como é? É porque o eletroposto é aquela carga rápida, né? A carga do eletroposto ali é 40 minutos. Então é uma diferença, hein? O Wallbox, que é o seu carregador residencial, ele vai carregar em 4 horas ali. É aquele carregador que você chega quando você vai dormir. Coloca no outro dia de manhã, tira. Amanhã com o tanque cheio, né? E na rua você tem hora que precisa da carga de emergência. Aí vai para o eletroposto. Então, motorista de aplicativo, turistas que estão vindo de outras cidades. Então o cara não tem casa aqui, então ele vai ter que ir para o eletroposto. E a gente que mora em Maceió, que é uma cidade turística, exatamente, faz todo sentido. O motorista de aplicativo, ele tá 24 horas com o BYD ali, ó. Aí ele vai em casa passar 4 horas. Ele vai no eletroposto na hora do almoço, coloca lá, come no posto ou não, toma um café, carregou o carro dele. Acho que eu vou comprar um eletroposto daqui. Eu vou arrumar eletroposto daqui pro final desse episódio. Pelo amor de Deus. Eita, vamos mudar de assunto, porque eu não quero ter que comprar um eletroposto agora, não. Vamos devagar. Eu até me perdi agora. Pronto, a gente falou das tecnologias e tudo mais. E agora a gente vai se encaminhar. A produção até já me fez um sinal ali do tempo. Vamos se encaminhar para os últimos blocos aqui. Eu quero entender um pouco da mentalidade de empresário. O que diferencia empresários que crescem daqueles que ficam pelo caminho, na sua visão? Empresários que crescem são aqueles que estão dispostos a sempre estar furando bolhas, a sempre estar dando um passo além, a sempre estar buscando novas tecnologias, a sempre estar indo para feiras, participando do podcast do Diego, então, participando do network profissional que é o BNI. Então, esse é um empresário que ele vai avançar. Então, se ele vai avançar em um período curto ou a médio e curto prazo é outra história. Mas ele vai avançar. É uma receita que eu digo que dá certo. E os que vão ficar no meio do caminho, Diegão, serão aqueles empresários que irão desistir, meu amigo. Que irão, assim, diante das dificuldades que empreender no Brasil não é fácil, você sabe disso. Então, assim, tudo remete para que a gente desista. Mas aí a gente vai lutando uma coisa e outra. Esse que persistir, ele vai avançar. Qual hábito teve mais impacto na sua vida profissional? O hábito começar a cuidar mais de mim, assim. Algum hábito que você entende que isso impactou na tua vida pessoal, profissional? Eu acho que até a tua espiritualidade é o que a gente já conversa sobre isso algumas vezes. Isso, eu ia falar isso. Não um hábito, mas um novo estilo de vida, né? Então, assim, quando eu conheci realmente o evangelho de verdade e comecei a praticar e comecei a me inclinar mais para esse lado, eu vi o outro lado. Na verdade, eu costumo dizer que eu estou aprendendo ainda, mas eu vi um outro lado, uma outra versão do mundo. E essa outra versão do mundo, ela vai te levar para um caminho muito mais tranquilo, que é empreendedorismo, que é a família, que é ser um pai melhor, ser um filho melhor. Então, isso mudou muito. Vem mudando, na verdade. Sem dúvida. E assim, é um comentário sobre isso, uma experiência pessoal. Eu acho que quando a gente compartilha da mesma fé, e pelo menos no meu caso, quando eu estou com alguma dificuldade, algum problema, primeiro, eu sou muito grato todos os dias. Independente do que está acontecendo, ser bom ou ruim, eu tenho muita gratidão, porque eu entendo que são tantas coisas boas que eu não posso nem reclamar de nada. E tem momentos que você está com alguma dificuldade, uma certa ansiedade, algum projeto, alguma coisa que você quer muito fazer, e aquilo começa a consumir, mas você para simplesmente o jeito da sua... E de forma instantânea você... Então, tipo, de certo, você deixa acontecer. É verdade. Ô, Larissa, como foi aquela frase que você falou hoje? Grato. Resume muito. Você já vive aquilo que você... Então, se você olhar direitinho, você já está vivendo aquilo que você já pediu em orações no passado.
Só que a gente vive tão acelerado que às vezes não percebe Às isso. vezes o cara conquistou o que tava pedindo e nem reparou. Nem lembrou. Nem lembrou. Então é sobre isso. Eu digo, meu Deus, rapaz, realmente. Pessoal, para quem não sabe, ele falou aqui com a Larissa, a esposa dele, que tá prestigiando a gente aqui, tá ali no cantinho assistindo essa gravação. E aí, na última vez que tu veio aqui, tu mandou um beijo para ela. Aqui, então você vai poder mandar um beijo presencialmente. Aí, Vai ser melhor ainda. Então, como você faz para tomar decisões importantes? Hoje eu sou muito mais cauteloso para tomar decisões importantes. Já tomei decisões muito no impacto que isso me trouxe sérias dores de cabeça. Mas hoje eu penso muito mais, consulto hoje muito a minha esposa, que é minha sócia, na verdade, a Larissa, né? Trabalhamos juntos. E oro, meu amigo. E oro. Oro ali, vou ali orando, pedindo. Aí procurou o melhor consultor que existe. Exatamente. Aí não tem pra onde correr, não. Orando, se essa porta aqui foi aberta, realmente foi Deus que abria, porque nem todas as portas. Enfim, então é dessa forma hoje. Eu tenho mais cuidado agora antes de tomar uma decisão. O que você faz quando surge uma crise, uma dificuldade, um aperto? Vou pescar, Não, é um dos meus hobbies, pescar, né? Eu gosto muito de pescar, mas quando aparece uma crise, eu tento sair dela. Por exemplo, eu já percebi que uma crise, quanto mais tempo ela dura, pior fica. Você perde mais seu sono, você fica mais estressado. Então, dê uma bronca. Rapaz, o que é que eu tenho que fazer pra sair dessa bronca? Aí começa a me mexer. O quanto antes. Aí eu fico me mexendo. Peraí, isso aqui. Nem que talvez não resolva, mas eu me mexo. Eu fico ali trabalhando pra sair dela logo. Qual conselho você daria pra quem tá começando hoje? Qual conselho que eu daria é que realmente, se você decide empreender, tente focar numa área que você tenha um mínimo de aptidão, um mínimo de conhecimento para que aquele trabalho, aquele empreendedorismo seja algo prazeroso para você. Então, e outro ponto, estude, busque conhecimento de pessoas que já estão no mercado há muito tempo, procure uma assessoria empresarial, procure tudo isso e persevere, não desista, persista que dá certo. O que tu falou da assessoria, às vezes eu vejo, às vezes a pessoa acha que eu vou procurar alguém para me ensinar o que eu já faço. Mas não é, a visão não é essa. Eu acho que a visão é muito de você buscar insights, ideias que às vezes você está tão mergulhado no seu mundo, seu negócio, que você não está enxergando coisas que estão ao redor e que uma pessoa de fora consegue perceber. Isso. É mais por isso. Não é que o consultor, o assessor vai chegar para ensinar o que você já sabe. Mas ele tem uma visão que não está enviesada, é uma visão de quem está de fora e não de quem está imerso nos problemas. Exato. Mais ou menos por aí. E agora a gente chega no último bloco, aquele bate-papo rápido de eu faço uma pergunta, você tenta responder de forma mais resumida possível. E aí eu já vou começar. Um empresário que você admira. Eu admiro muito o empresário, o João Apolinário e o Silvio Santos, né? O Santos é o mestre, cara, né? É o mestre. Um erro que todo empreendedor deveria evitar. Tentar centralizar tudo em você. Bom. Um investimento que vale a pena. Energia solar, né? Esse foi bom, isso aí. Essa eu só joguei a bola e já contou certinho. O melhor conselho que já recebeu? O melhor conselho que eu já recebi foi estude o mercado. Você está inserido. Estude o mercado. Porque quando eu aprendi que quanto mais a gente estuda aquilo que a gente se predispõe a fazer, mais propriedade você tem para conversar com alguém. Eu percebo que numa conversa, quando eu falo do produto que eu vendo, eu falo com tanta propriedade que aquilo se torna um negócio prazeroso. Então, isso só vem através de afinidade mesmo, de estudo. Não, e a gente vê até na nossa conversa, tu fala com brilho no olho, tu fala feliz disso. A gente tá aqui falando da tua vida, da tua vivência, você fala bem. O que você ainda deseja construir nos próximos anos? Desejo construir um legado ainda empresarial e, sobretudo, ter uma... Aí vou ter que conversar com o Diego, né? Da Fato, né? E ter uma renda recorrente que me dê uma tranquilidade mais pra frente, porque a gente sabe que vai ter um período que vai ter que desacelerar, né? Então hoje é plantar para colher. Hoje eu estou na parte de agricultura, estou plantando e vou colher mais tarde. Perfeito. E agora nossa última pergunta, o que significa sucesso para você?
Sucesso para mim é trabalhar com aquilo que amamos, tá? Trabalhar rodeado de pessoas que estejam ali no mesmo propósito e, e trabalhar alinhado com princípios bíblicos. Isso é sucesso. Pessoal, e assim a gente encerra esse segundo momento, essa regravação aqui desse episódio maravilhoso com o Ítalo. Meu amigo, eu agradeço demais a você por ter vindo mais uma vez. Eu sei da sua agenda corrida. Eu sei que a gente teve que remarcar diversas vezes esse segundo momento, mas eu entendo que sempre, porque faz parte. Você tem sua agenda corrida, a gente tem aqui também. Mas fico muito grato por você ter vindo mais uma vez, ter compartilhado um pouco da sua história aqui para a nossa audiência. Eu estou buscando, Ítalo, trazer empresários de sucesso para inspirar. Pra realmente, eu acredito que o empreendedorismo é o que muda uma sociedade, faz de fato a gente evoluir como nação. Eu acho que a gente precisa de muito mais empreendedores. E quando a gente traz histórias assim como a sua, a gente inspira. Eu acredito muito nisso. E, e aí, te agradeço mais uma vez. Agradeço a cada um de vocês. Qual câmera que eu vou? Que agora eu fiquei em dúvida. Pronto. Agradeço a cada um de vocês que nos acompanhou até aqui. Mais uma vez, uma história bem bacana que é o podcast. E é isso. Então, nos vemos no próximo episódio. Fiquem com Deus. Para o podcast. Histórias que iluminam o caminho.